Você já viveu algo assim? Pensa intensamente numa pessoa que não vê há anos e minutos depois ela liga? Na linguagem de Carl Jung, esse tipo de encontro não seria apenas acaso. Seria sincronicidade, um termo que ele usou para falar de coincidências carregadas de sentido. Sentido, aqui, é direção e significado que unem um estado interior a um evento exterior, sem relação de causa e efeito. Causa é o porquê mecânico, sentido é o para quê que sentimos quando algo parece nos chamar. Na tradição cristã, algo parecido aparece como o discernimento dos sinais. Aprender a ler o que acontece fora à luz do que acontece dentro. Jesus chama isso de discernir os sinais dos tempos. Não é mágica barata, é atenção amorosa. Um exemplo do cotidiano. Você perde o emprego. No mesmo dia, 3 conversas diferentes tocam no mesmo tema. Ensinar o que você sabe. Não há uma causa comum, mas há um padrão que conversa com sua inquietação. Em oração, você pede clareza. Abre a Bíblia em um trecho sobre coragem. E à tarde, uma pessoa desconhecida lhe diz exatamente: coragem. Você não prova em laboratório, mas sente uma coerência. O risco? Confundir leitura simbólica com superstição, ver sinal em tudo, inflar o ego ou terceirizar decisões para mensagens ocultas. Então a pergunta que guiará o episódio: quando a coincidência é só ruído e quando é linguagem? Fica comigo até o final. Você vai ganhar uma bússola de 3 agulhas, símbolo, fruto e tempo, para reconhecer coincidências que iluminam, sem cair em auto-engano. Se já viveu algo assim, comenta depois. Qual coincidência mudou seu rumo? Agora que sentimos o fenômeno na pele, vamos nomeá-lo com precisão. O que exatamente Jung quis dizer com sincronicidade? Imagine que sua mente é um espelho de profundidade infinita. Agora imagine que o mundo, por mais caótico que pareça, também é um espelho. Quando os dois se alinham, algo acontece. Um reflexo inesperado. Uma coincidência que parece dizer: eu te vejo. É isso que Carl Gustav Jung chamou de sincronicidade. Não é coincidência comum. Não é mágica. Não é estatística. É um tipo de acontecimento simbólico, onde um evento externo coincide com um estado interno sem relação de causa e efeito, mas com uma conexão cheia de sentido. Em suas palavras, a sincronicidade é o princípio de conexões acausais, nas quais um conteúdo psíquico se manifesta simultaneamente a um evento externo, carregado de significado simbólico. Para entender, precisamos diferenciar causa de sentido. Causa é o que derruba a peça de dominó. Sentido é o que revela o desenho quando todas as peças já caíram. Uma coisa empurra, a outra orienta. Você está imerso em uma crise existencial. De repente, um livro cai da estante, literalmente, e abre numa página que fala sobre renascer após o caos. Você não estava buscando aquilo, mas aquilo estava te buscando. Na tradição cristã, há registros de eventos que não provam Deus, mas sinalizam Deus, como a visão de Paulo na estrada de Damasco, ou a voz mansa e suave que Elias ouve no silêncio. O que importa não é o volume do sinal, mas o quanto ele ressoa dentro. Jung se incomodava com uma ciência que só aceitava o que podia ser reproduzido. Ele queria compreender o que podia ser reconhecido. Por isso, ao lado do físico Wolfgang Pauli, investigou como fenômenos aparentemente aleatórios se organizam em padrões simbólicos. A sincronicidade, então, não serve para prever o mundo, mas para participar dele de forma mais consciente. E aqui vai uma provocação. Se você parar de tentar controlar tudo, será que começaria a perceber o que está sendo mostrado? Agora que você compreende o que é sincronicidade, prepare-se para entrar em uma história real. O momento exato em que Jung viu a teoria ganhar vida no consultório. O escaravelho dourado. Carl Jung era um cientista, mas também era um homem da alma. E um dos momentos mais simbólicos de sua carreira aconteceu dentro de seu consultório, durante uma sessão que ele jamais esqueceria. Uma de suas pacientes, uma mulher extremamente racional,
estava bloqueada emocionalmente. Nenhuma interpretação, nenhum símbolo parecia atravessar sua rigidez mental. Até que ela começou a descrever um sonho da noite anterior. Sonhara com um escaravelho dourado. Jung mal teve tempo de reagir. Enquanto ela falava, algo bateu na janela do consultório. Ele se levantou e pegou um besouro dourado da espécie Cetonia aurata, raríssimo naquela região e ainda mais raro naquela estação do ano. Jung entregou o inseto à paciente e disse calmamente: "Aqui está o seu escaravelho." Naquele momento, algo se rompeu dentro dela. O evento era tão improvável, tão específico, que atravessou sua couraça lógica. Ela chorou. E o tratamento começou a dar frutos. Não porque o inseto era mágico, mas porque ele simbolizava exatamente o que o inconsciente dela queria mostrar: transformação, renascimento, um chamado para sair da rigidez e aceitar o fluxo da vida. Jung conta esse episódio em Synchronicity, a Causal Connecting Principle, e o usa como prova viva de que certos eventos parecem responder a estados internos profundos, mesmo sem qualquer causa aparente. Para ele, o escaravelho não era uma prova científica, mas era um símbolo cheio de sentido. Na psicologia profunda, isso é essencial. O que cura não é o fato, mas o significado que aquele fato desperta. Do lado da ciência, Jung se uniu ao físico Wolfgang Pauli, um dos pais da mecânica quântica. Pauli via padrões simbólicos em seus sonhos e pressentia que o mundo não era apenas feito de partículas, mas de padrões que se revelam quando estamos abertos ao inesperado. Juntos eles escreveram The Interpretation of Nature and the Psyche, fundindo psicologia e física em uma visão que atravessa as fronteiras do visível. E aqui está a questão que ecoa até hoje. Quando a vida nos entrega um escaravelho dourado, estamos dispostos a recebê-lo como símbolo? Se o escaravelho tocou algo em você, talvez esteja na hora de mergulharmos ainda mais fundo, nos arquétipos que tecem essas coincidências e nas forças simbólicas que vivem dentro da psique. Imagine que você está numa floresta. De repente vê uma serpente. Não é só medo, é um medo ancestral. Algo dentro de você reconhece esse símbolo, mesmo que nunca tenha estudado o que ele significa. Isso é um arquétipo, um padrão universal de imagem, emoção e experiência que habita o inconsciente coletivo. Para Carl Jung, os arquétipos são estruturas psíquicas atemporais, comuns a todos os seres humanos. Eles aparecem nos mitos, nos sonhos, nas religiões e, muitas vezes, nas sincronicidades. Não porque as coisas acontecem por acaso, mas porque nossa alma busca expressar conteúdos profundos através de espelhos no mundo exterior. O herói, o velho sábio, a mãe, a sombra, a morte, a ressurreição. Essas formas não são ideias inventadas, mas vivências estruturais da alma humana. Quando estamos passando por uma grande transformação interna, por exemplo, pode ser que o mundo nos apresente, em sincronicidades, imagens que carregam exatamente aquele arquétipo em ação. Um exemplo prático. Uma mulher enfrentando o luto sonha com rios escuros e portas fechadas. No dia seguinte, encontra uma carta antiga de sua avó com uma frase: "Depois da travessia, vem a luz." Coincidência? Ou o símbolo do arquétipo da travessia, do submundo, se manifestando para ajudar no processo de cura. Para Jung, essas experiências são muitas vezes numinosas, termo que ele toma emprestado do teólogo Rudolf Otto, que definia como aquilo que é, ao mesmo tempo, fascinante e terrível. É o tipo de experiência que você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Algo maior que você se revelou, não para te dominar, mas para te convidar à transformação. O luminoso carrega 3 marcas: assombro, uma sensação de presença além do eu; sentido, uma coerência profunda, difícil de traduzir em palavras; direção ética, ele não te embriaga, te orienta. E aqui entra um risco importante: confundir o sagrado com a excitação emocional, ou usar os arquétipos para justificar caprichos. Um verdadeiro símbolo não é confortável,
Ele desestabiliza, quebra certezas e convida à renovação. Como disse Jung, não são os acontecimentos que nos transformam, é o sentido que damos a eles. E você? Já viveu algo assim? Já sentiu que o mundo falava com você numa linguagem simbólica, profunda, silenciosa, mas absolutamente clara? Na psicologia chamamos de arquétipo, na teologia cristã chamamos de discernimento espiritual. Mas será que estamos falando da mesma coisa? Vamos ver como os místicos lidaram com os sinais do invisível. Na tradição cristã, o que Jung chamaria de sincronicidade, os místicos chamam de sinal. Mas atenção, nem todo sinal vem de Deus. Por isso, existe uma arte milenar, mais profunda que qualquer superstição, chamada discernimento espiritual. Santo Inácio de Loyola, no século XVI, definiu o discernimento como a capacidade de reconhecer os movimentos da alma e identificar se eles vêm de Deus, de si mesmo ou de outra fonte. Não é um método mágico, é uma escuta fina, um ouvir que não separa mente e coração. Imagine o seguinte: você está passando por um momento confuso, uma decisão importante. De repente, uma conversa, um versículo, um acontecimento cotidiano parece brilhar de um jeito diferente, como se dissesse: "Ei, olha para isso." Mas como saber se é só desejo seu ou se é um chamado verdadeiro? Os mestres da tradição espiritual nos ensinaram 3 sinais para discernir um sinal verdadeiro. Coerência com o Evangelho. Aquilo te aproxima do amor, da compaixão, da humildade. Consolo duradouro. Não é só empolgação imediata. Deixa paz, mesmo que desafie. Frutos no tempo. Os sinais de Deus não são pressa. Eles amadurecem como sementes no silêncio. Teresa de Ávila dizia que muitas visões e sinais espirituais eram como sons que passam pelo vento, bonitos, mas perigosos quando buscados por si só. João da Cruz foi ainda mais direto. O caminho mais seguro é o da fé nua, sem se apoiar em experiências extraordinárias. Mas então, como os santos sabiam quando seguir um sinal? Eles testavam os espíritos. Como nos lembra a primeira carta de João, não acrediteis em todo espírito, mas examinai se os espíritos vêm de Deus. E aqui entra o ponto-chave. O discernimento cristão não busca sinais por curiosidade, mas reconhece os sinais quando eles confirmam o que Deus já começou a mover dentro da alma. Um exemplo vivido. Uma mulher em oração sente o desejo de reconciliar-se com o irmão após anos de silêncio. Hesita. No dia seguinte, no semáforo, um carro para ao lado com uma música antiga dos dois. Ela chora. No domingo, o Evangelho fala: deixa tua oferta e reconcilia-te com teu irmão. 3 confirmações, 3 camadas de sentido. Não é adivinhação, é resposta. Mas nem sempre é tão claro assim, e o risco de confundir sinal com ilusão é real. No próximo capítulo, vamos falar sobre os perigos das interpretações rasas e como não transformar sincronicidade em superstição. Nem toda coincidência é sincronicidade, nem todo arrepio é intuição, nem todo silêncio é Deus. Jung advertia: o inconsciente é poderoso, mas não é infalível. E se não estivermos atentos, podemos confundir uma projeção emocional com uma mensagem divina. Podemos transformar o mundo externo em espelho do nosso desejo e acabar interpretando tudo a partir da carência. Isso se chama apofenia, a tendência da mente humana de ver padrões e significados onde não existem. É o que acontece quando uma sequência de números parece mágica, ou quando qualquer frase de um livro parece estar falando diretamente comigo, mesmo que sem profundidade. Na psicologia, isso pode indicar ansiedade, obsessão ou até delírio místico. Na espiritualidade, pode levar à superstição, ou pior, à manipulação. Quantos não tomam decisões sérias como abandonar um relacionamento, um trabalho ou uma missão, baseados apenas em sinais isolados
que confirmam seus medos ou vontades inconscientes? Então, como não se enganar? Jung propôs 3 critérios simbólicos para identificar uma sincronicidade autêntica. Coerência simbólica. O símbolo tem sentido profundo dentro da sua história. Não é genérico. Direção ética. Ele não justifica desejos egóicos. Ele te transforma para melhor. Verificação no tempo. Um verdadeiro sinal não se apaga no dia seguinte. Ele permanece ressoando com frutos reais. Na tradição cristã, Santo Inácio de Loyola sugeria algo parecido. Ele ensinava que se algo vem de Deus, resiste ao tempo, produz paz firme e não te isola da realidade. Se é só empolgação, ou se te afasta do amor, do cuidado e da lucidez, provavelmente não é Deus. Imagine, você está com raiva do seu chefe. Pede um sinal para saber se deve pedir demissão. Um vídeo no YouTube aparece: siga sua verdade e largue tudo. Parece resposta divina. Mas no dia seguinte, em silêncio, algo dentro de você sussurra: ouça com mais calma. E dias depois, uma conversa sincera revela uma possibilidade de reconciliação. O primeiro impulso era uma projeção. O segundo talvez era discernimento. Pergunta essencial: o que estou querendo confirmar e por quê? No próximo capítulo, vamos sair da teoria e entrar em histórias vivas. Vamos conhecer pessoas que encontraram sinais profundos no caos e como esses momentos mudaram suas vidas. Nem sempre os sinais chegam como milagres estrondosos. Às vezes, eles sussurram no meio do cotidiano, num sonho, numa música, num olhar. E quando o dentro e o fora se encontram, algo muda, como se o véu da realidade tremesse, por um breve instante. Vamos a 3 histórias reais. 3 momentos em que coincidências ganharam voz e direção. 1. A reorientação no caos. Henrique havia perdido o emprego. Estava desesperado, sem chão, questionando tudo. No mesmo dia, 3 pessoas diferentes, sem saber do ocorrido, falaram com ele sobre ensinar. Um amigo comentou: "Você sempre explicou as coisas como ninguém." Um vídeo aleatório no Instagram dizia: "Ensinar é relembrar quem você é." E uma senhora na fila do mercado virou e disse: "Você tem jeito de professor." Ele nunca havia considerado a ideia, mas algo ecoou ali. Sem entender exatamente por quê, ele decidiu tentar. Hoje é mentor e diz que foi demitido para ensinar. Coincidência? Talvez. Mas quando tudo aponta na mesma direção, ignorar seria o maior risco. 2. O símbolo que cura. Na clínica, uma paciente sonhava repetidamente com uma ponte quebrada. Toda semana o mesmo pesadelo. Um dia depois da sessão, ela decide caminhar para casa por outro caminho. Sem querer, passa por uma ponte antiga, com uma placa de restauração. Obra em andamento, conexão em reconstrução. Ela para, chora. Na sessão seguinte diz: "Era isso. Minha ponte não estava quebrada, estava sendo restaurada." Naquela semana, o pesadelo cessou. O inconsciente encontrou imagem simbólica externa para refletir um movimento interno, sem forçar, sem mágica, com sentido. 3. A confirmação sagrada. Em uma comunidade cristã, uma mulher orava há semanas por uma decisão importante: adotar ou não uma criança. Ela pede clareza a Deus. Na missa daquele domingo, o Evangelho diz: "Quem acolhe uma criança em meu nome, a mim acolhe." Ela se emociona, mas ainda hesita. Na saída, uma criança se aproxima, olha nos olhos dela e diz: "Você parece minha mãe." Ela não resistiu ao chamado. Discernimento, símbolo e emoção se alinharam. Não foi pressa nem milagre pirotécnico, foi resposta com alma. Essas histórias não são manuais, não seguem regras rígidas, mas carregam uma lição comum. Quando estamos atentos, a vida se organiza ao nosso redor como um poema, e cada verso ecoa algo que já estava sendo sussurrado dentro de nós. Mas como se preparar para ouvir esses versos? Como cultivar um coração que reconhece e não apenas espera? No próximo capítulo, vamos refletir sobre como afinar os ouvidos da alma para perceber sincronicidades com mais lucidez.
Reconhecer uma sincronicidade não é sobre descobrir sinais, é sobre se tornar alguém capaz de escutar o que está sempre sussurrando. Aqui, não se trata de desenvolver um método infalível para interpretar tudo o que acontece. Se fizermos isso, corremos o risco de mecanizar o mistério, e o que era espiritual vira superstição. Na tradição mística, a sensibilidade aos sinais é fruto de silêncio interior, observação amorosa e tempo. E Jung dizia o mesmo com outras palavras. O símbolo se manifesta quando a consciência está pronta para recebê-lo. Então, como estar pronto? 1. Cultivar o silêncio que escuta. Não o silêncio do barulho ausente, mas aquele em que a mente para de gritar perguntas e começa a esperar as respostas. É no intervalo entre o controle e a entrega que o símbolo emerge, e ele não vem gritando, vem com a suavidade de uma folha caindo. 2. Observar a si mesmo como quem lê poesia. Você está ansioso, carente, cansado? Está buscando sinais para confirmar o que já quer decidir? Ou está de fato se abrindo para escutar o que não esperava? O olhar simbólico exige delicadeza com as emoções, mas também discernimento para não projetar desejos. Exemplo cotidiano. Ao terminar um relacionamento, tudo parece falar sobre recomeçar. Mas será que é a vida falando com você? Ou é sua ferida querendo anestesia simbólica? 3. Testemunhar. E não interpretar de imediato o símbolo tem um tempo próprio. Às vezes só entendemos anos depois. A prática aqui é registrar, contemplar e esperar. Escrever num caderno, não tirar conclusões. Como um arqueólogo da alma, cava devagar e deixa a peça revelar o que é, no tempo certo. Como dizia João da Cruz, a alma que se apressa em entender perde o mistério que a transforma. Jung chamava esse estado de atitude simbólica, uma postura interna de reverência diante do inexplicável. Não busca resposta, busca escuta. Não exige sinais, reconhece quando eles vêm. E aqui está a verdadeira prática espiritual. Tornar-se alguém que não precisa de sincronicidades para crer, mas que reconhece com gratidão quando Deus fala através delas. Mas há riscos mesmo nesse caminho de beleza. No próximo capítulo, vamos refletir sobre os limites entre fé, saúde mental e humildade espiritual, para não confundir inspiração com ilusão. Existe um ponto sutil na jornada simbólica em que a luz começa a cegar, e é justamente aí que muitos se perdem. A sincronicidade, quando mal compreendida, pode se tornar um labirinto de confirmações. E quanto mais você tenta ver, mais tudo parece responder. Mas atenção, nem sempre é o mundo que fala. Às vezes, é o nosso ego gritando. Carl Jung chamava isso de inflação psíquica, um estado em que a pessoa se sente escolhida, especial, como se cada coincidência fosse um espelho a glorificá-la. O contato com os arquétipos pode inflar perigosamente o ego com uma sensação de grandeza. Ele escreve: na linguagem da psiquiatria, isso toca o fenômeno da apofenia, ver sentido onde não há. Mas na linguagem da alma, é quando o símbolo se torna um atalho para o ego e não um chamado para o espírito. Um exemplo sutil. Você está em busca de uma nova direção espiritual. De repente vê o mesmo número repetido em todos os lugares. Acha que é um chamado, mas, na prática, passa a viver em torno de sinais, sem tomar decisões concretas, sem crescer em amor ou maturidade. Tudo vira código, nada vira vida. Na tradição cristã, esse desvio também é conhecido. São João da Cruz dizia que quem busca os sinais antes de buscar o silêncio acaba preso às imagens e não à verdade. A alma se purifica quando solta o desejo de sinais e se rende ao Deus que habita o escuro. O limite entre inspiração e ilusão não é errado viver coincidências. O problema é quando elas se tornam muletas espirituais. Quando deixamos de orar para esperar sinais, quando deixamos de refletir para buscar confirmações. A fronteira é tênue e por isso 3 conselhos antigos ainda valem ouro: fé,
com pés no chão. Se o sinal te isola, te enche de pressa ou te afasta do amor, não veio de Deus. Tempo como filtro. A verdade aguenta o tempo. A ilusão precisa ser decidida na hora. Escuta compartilhada. Direção espiritual, terapia, amizade sincera. A alma precisa ser ouvida também fora de si, porque no fim, o verdadeiro sinal não confirma o ego, revela a missão. E a missão, quase sempre, é amar mais, servir mais, escutar mais. Pergunta simbólica para o coração: esse sinal me liberta ou apenas alimenta minha vontade de controlar o invisível? Respira. Olha para trás. Olha para dentro. Vamos agora alinhar tudo isso, símbolo, tempo e fruto, na bússola final que te prometi no início do vídeo. Ao longo deste vídeo, caminhamos entre o invisível e o concreto. Escutamos histórias, abrimos arquétipos, refletimos sobre fé, psicologia, misticismo, delírio e discernimento. Mas agora talvez você esteja se perguntando: como saber se algo foi mesmo um sinal? Não existe fórmula, mas existe uma bússola interior, discreta, firme e precisa. 3 agulhas apontando para a mesma direção. 1. O símbolo. O que aconteceu tinha sentido simbólico profundo. Conectava-se com uma emoção real, com um momento interno específico. Não era só um número aleatório ou uma frase vaga, mas algo que atingiu o coração com precisão poética. Exemplo: o escaravelho de Jung. Não era qualquer inseto. Era o símbolo exato que a alma da paciente sonhara e que apareceu na hora certa. Sentido sem causa. Eco entre o dentro e o fora. 2. O fruto. O sinal gerou transformação? Trouxe paz firme, mudança de perspectiva, ação concreta? Ou apenas te excitou, te iludiu ou te travou? Pelos frutos os conhecereis. É o critério espiritual mais simples e mais esquecido. A verdade floresce, a ilusão paralisa. 3. O tempo. O sentido resiste ao tempo? Ou se apagou como fumaça? As sincronicidades verdadeiras não vivem no imediatismo. Elas amadurecem como o vinho que precisa do tempo para se tornar cura. Se você pode olhar para trás, meses, anos, e ainda assim perceber que aquele acontecimento mudou sua rota, talvez aquilo não tenha sido só uma coincidência. Sincronicidade não é código secreto do universo. Não é senha mágica da alma. É uma linguagem simbólica que toca o espírito quando ele está desperto. Nada é por acaso, dizem. Mas talvez a frase verdadeira seja: nada é mudo. O mundo fala. E Deus, às vezes, fala em silêncio. Fala num número, num sonho, numa carta caída. Fala num tempo estranho que vira a eternidade por um segundo. Fala em você. Agora você tem sua bússola simbólica. 3 perguntas para levar para a vida. Isso tem sentido? Isso produz fruto? Isso resiste ao tempo? Se sim, talvez, só talvez, foi uma resposta. Se este vídeo te tocou, compartilha com alguém que também está buscando sinais. E deixa aqui nos comentários: qual foi a coincidência mais estranha ou mais bonita que já aconteceu com você? E se quiser que a gente aprofunde esse tema, comenta parte 2. Podemos falar de I Ching, oração, sincronicidade coletiva ou até sonhos proféticos. Você decide.